cego pelo pecado. Sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração em Vida em Santo André. No livro do Salmo, no capítulo 51, no verso 10, diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, depois de ter sido repreendido pelo profeta Natã, pelo pecado que ele havia praticado de adultério com Batseba. Quando uma pessoa fica cega pelo pecado, ou ela fica cegada pelo pecado, essa pessoa mergulha no pecado. E quem ela não quer ver ao seu lado de jeito nenhum é Deus. Deus é ignorado quando qualquer pessoa está praticando o pecado. E isso aconteceu com o rei Davi. Ele ficou cegado pelo pecado. O desejo que veio sobre ele, a tentação que veio sobre ele, o cegou. Mas, depois de ter cometido o pecado, pela infinita misericórdia de Deus, então Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. E depois de repreendido, Davi reconhece seu grande erro e aí vem o arrependimento. Neste salmo, Davi deixa bem claro seu arrependimento, mas ainda assim a culpa está sobre ele, o persegue, o machuca. Salmo 51, verso 3 diz: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Muitas vezes é assim que acontece. A pessoa peca e depois reconhece que pecou e a culpa fica instalada em seu coração. Ai, como Satanás trabalha isso. Misericórdia, misericórdia. Davi percebeu que o pecado poderia tirar 3 coisas muito preciosas que ele tinha. Porque quando nós pecamos, nós perdemos, esta é a verdade. Salmo 51, verso 11 e 12, e o versículo 12, a parte A do versículo. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Primeira coisa muito preciosa que Davi tinha e que qualquer homem ou mulher pode ter em sua vida é a presença de Deus. E Davi sabia que o pecado poderia lhe tirar isso. A segunda coisa preciosa que Davi poderia ter perdido é o Espírito Santo que havia sobre ele. E a terceira coisa preciosa é a alegria da salvação. Essa alegria sobrenatural. Por incrível que pareça, Davi não pensou nessa possibilidade de perder tudo isso antes de cometer o pecado. E assim como Davi, muitas vezes somos nós. Sabe, nós não pensamos naquilo que nós podemos perder na prática do pecado. Isso porque o pecado tem o poder de cegar o nosso entendimento. E por isso que não pensamos naquilo que podemos ou poderemos perder em face daquele pecado. Misericórdia. Essas 3 coisas preciosas que Davi tinha, a presença de Deus na vida dele, o Espírito Santo, a alegria da salvação, meus irmãos amados. Dinheiro não compra, fama, poder, influência, bens, nada pode comprar isso.
Não é com dinheiro que se compra isso. E isso é essencial, fundamental em nossas vidas. Davi faz 4 pedidos a Deus. 4 pedidos que naturalmente são muito difíceis para nós. Então ele fez esses 4 pedidos e nós precisamos fazer a mesma coisa. Salmo 51, verso 10 e depois o verso 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sabe, Davi, ele está dizendo: cria em mim um coração puro. Quem é que pode purificar o seu próprio coração? Ele está dizendo: renova dentro de mim um espírito estável. Eu preciso ter uma vida estável diante do Senhor e não de altos e baixos, mergulhado no pecado, ora fora do pecado, ora dentro do pecado. Misericórdia. Ele pede: devolve-me a alegria da tua salvação. Essa ele já tinha perdido por causa do pecado. E ele diz: sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Sabe, meus irmãos, nós não temos esse espírito pronto a obedecer. Precisamos dessa ajuda de Deus. O pecado é como uma comida contaminada com bactérias. Sabe, enquanto estamos saboreando aquela comida, é muito boa. Não percebemos que ela está contaminada com bactérias. Mas com certeza em pouco tempo teremos sérias complicações de saúde, além de muitas restrições. Muitas vezes ficamos até acamados. Misericórdia. Uma intoxicação alimentar pode até nos levar à morte. Misericórdia. Mas o pecado é mais ou menos assim. Enquanto está naquela prática, naquele momento do pecado, parece que está tudo muito bom. Foi o que aconteceu com Davi. Mas depois ele caiu em si, pela misericórdia de Deus que mandou o profeta, ele caiu em si. Aí ele viu o que ele poderia perder. Misericórdia. Se você pecou, meu irmão e minha irmã, confesse o seu pecado a Deus. Saiba que Ele é misericordioso, um Deus de amor e de profunda compaixão. E Davi sabia disso. Salmo 51, verso 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Quando reconhecemos as nossas transgressões, meus irmãos, quando caímos em si, quando aquela máscara do pecado, aquela cegueira do pecado cai de nós, então pensamos: meu Deus, o que eu fiz, não deveria ter feito isso. Mas nós temos um Deus de graça e de misericórdia. Olha o que diz 1 João 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não podemos nos deixar cegar pelo pecado. A Bíblia é clara, ela diz: orai e vigiai. Não podemos nos deixar cegar pelo pecado. Precisamos pensar bem, muito bem antes de pecar. Precisamos pensar em tudo que temos a perder antes de pecar, em nome de Jesus Cristo. Pois não teremos como escapar das consequências. Davi teve sérias consequências. Misericórdia. Eu não quero ter essas consequências. Eu não quero que você tenha essas consequências sobre você. Misericórdia. Por isso, precisamos que Deus nos ajude em nome de Jesus, para que possamos estar firmados no Senhor e dizer não ao pecado.
quando Ele vier sobre nós. Amém? Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nos prostramos diante do Senhor como pobres e necessitados. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, assim como o Senhor ajudou a Davi. Ele diz: cria em mim um coração puro, cria em nós um coração puro, um espírito estável, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, que possamos estar firmados no Senhor e na autoridade do Espírito Santo possamos dizer não ao pecado. Eu peço essa ajuda sobre mim e sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem nesse instante. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo e ter a alegria do Espírito é a coisa mais maravilhosa que podemos ter em nossas vidas. Não será o dinheiro que vai trazer alegria ou qualquer outra coisa, mas essas três coisas preciosas e maravilhosas, e essas nós não podemos perder. Não troque a presença de Deus, ser cheio do Espírito, a alegria da salvação pelo pecado. Misericórdia, misericórdia. Que Deus abençoe você grandemente. Sabe, que Deus conceda a bênção no seu coração, na sua vida, na sua família, nas suas finanças, em nome de Jesus. Da minha parte, um grande abraço a você, meu irmão e minha irmã. Amém?